Olá, boa noite. Como vão vocês? Estamos aqui para mais uma noite de live nesse Psicocine que a gente começou a trabalhar o conhecimento dos distúrbios a partir dos filmes, né? Das histórias que ilustram melhor para nós. E para que vocês tenham um maior entendimento, e muitas vezes até das coisas que vivemos no nosso dia a dia, né? Então é um prazer estar com vocês, prazer que vocês estejam entrando. Muito obrigado pela presença. Não vamos esperar que a Tari, era para essa live ser hoje no perfil da Tari, e tô aqui avisando para ela que eu já entrei. E ela teve um probleminha lá e ela tá até me mencionando agora numa story. Entrou. Vamos aguardar ela entrar aqui. Enquanto isso, eu vou colocando aqui o nosso título. Alan, você tá dizendo que assistiu o filme agora há pouco. Excelente, impactante, não é? Oi, Tariana. Tudo bem? Tudo bem? Ó, pra mim, o seu som tá baixinho, baixinho. Tá baixinho, pessoal? Fala aí se o som tá baixinho para vocês também. Melhorou agora que eu fiquei mais próximo ou não? Tá a mesma coisa. Vocês estão conseguindo ouvir alguma coisa? Pessoal, dá um feedback aqui pra gente. Para você continua baixinho, Kátia? Aham. Oxe, então, tá Ó, baixinho a mesmo. Fabi tá dizendo que tá baixo mesmo, Ian tá falando que tá ruim. Deixa eu sair e voltar. Tá. Enquanto isso, vamos lá. Hoje vai ser um debate sobre narcisismo materno, mas eu acho que sobre muitos tipos, né, de narcisismo. Tem o narcisismo materno, mas tem também um narcisismo social, tem o problema dos relacionamentos afetivos, né, da codependência emocional que a Tônia desenvolve. Então, acho que é um filme muito complexo. Por ser baseado numa história real, acho que ele é mais sensível, né? Ele nos toca mais profundamente. E não tem como não disparar gatilhos em pessoas que por um acaso, já viveram a triste experiência de conviver com um narcisista patológico, né? Deixa eu ver. Tari tá entrando aqui de novo. Vamos ver se dessa vez vai. Tá aguardando. Tá escrito aqui, aguardando. Tariana Rocha, aguardando. Não tá vindo. Deixa eu ver se tem outro pedido dela aqui. Gente, a plataforma mudou, né, esses dias, então a gente está com adaptações. Tariana, de volta! Estou de volta. Fala que essa minha voz tá forte, pelo amor de Deus, ou não tá não. Amiga, está baixinho, baixinho o seu som. Eu estou até vendo se não é o meu aqui, que o meu áudio está no máximo. Bom, o que eu posso fazer é tentar entrar Ah, por grita, outro celular. dá uns Pessoal, gritos, amiga. Dá uns gritos assim, fala alto, a vizinhança inteira vai ouvir sua oi, palestra. meus amores! Vamos falar de narcisismo! O teu celular está sobre alguma plataforma que esteja Nada, abafando menina. o seu microfone? Ele tá num tripé mesmo, mas Ah, eu vou tentar entrar pelo outro celular. De repente melhora. tá, Tá bom? tá Um bom. minuto, pessoal. Tô voltando. Vamos lá, pessoal. Força, vamos aguardar. Enquanto a Tari está indo e vindo, o Alan falou que assistiu o filme hoje. Boa noite, o pessoal tá dizendo aqui boa noite, todo mundo muito querido, né? E eu não sei se todos assistiram, eu acho que vale a pena a gente fazer uma breve sinopse e depois a gente vai destrinchando melhor os pormenores do filme, né? Então, a Roberta está dizendo que estava louca para a gente falar desse filme. E muitos de vocês indicaram, tanto para mim como para a Tariana. E olha, quando eu assisti para preparar a live, eu entendi por que vocês indicaram. Tantas pessoas indicaram, tantas pessoas pediram.
e tantas pessoas se identificam com essa história. É uma história realmente muito, muito profunda. O pessoal está mandando as curtidas para a gente, muito obrigada. Isso ajuda o algoritmo ler que é um tema interessante, vai mostrando para outros seguidores, né, da Tari, os meus seguidores, e vocês também vão divulgando aí o nosso trabalho enquanto isso. Ó, a Tari entrou, vamos lá, ver se agora vai. Então, pessoal, enquanto isso eu vou falando. Então, é a história de Tônia. Tônia era uma moça norte-americana, de uma família humilde, e que conta a história dela, na relação dela com a mãe e com um grande talento que ela tem, que é a patinação, durante o decorrer da vida dela. Mas não é uma história simples, de uma família qualquer, com uma mãe qualquer, né? Nem o desenvolvimento no esporte foi qualquer. Então, tem as suas singularidades, que é o motivo do nosso debate aqui hoje, que é discutir o narcisismo materno, narcisismo patológico, bem patológico aquele, a questão da codependência que ela desenvolveu, e que daí muita gente às vezes fala, mas, puxa vida, se a pessoa percebe que é assim, por que baixa a porta e vai embora? O filme esclarece muito bem o porquê, né? Porque no narcisismo não começa com uma pessoa quando ela já está formada, tem 35 anos. Começa quando a pessoa é bebezinho. Ela é completamente doutrinada desde muito pequena para ter os comportamentos que ela tem, né? Ela fica desbaratinada quando jovem, quando adulta. E aí repete a relação que ela tem com a mãe e com o mundo, tanto com o esporte, profissionalmente, e com uma relação muito patológica e doentia. Então, o filme como um todo trata-se disso. Enquanto você ia e voltava, eu fui fazendo uma sinopse para a galera. Tá? Ótimo. E aí, então, agora a gente pode debater, né? Os relacionamentos da Tônia e os nossos relacionamentos, né? De todas nós. Através da vida da Tônia, ela empresta um pouquinho do roteiro da vida dela para a gente pensar as nossas próprias jornadas, não é? Perfeito. E aí, pessoal? Tari, você que é especialista em narcisismo, o que você quer começar a falar? Falo eu. Na verdade, eu vou fazer uma breve introdução também, que essa época eu morava nos Estados Unidos quando isso aconteceu. E eu adorava assistir todo final de ano, quando lá fica, né, começa a neve e tal, começava a temporada da patinação. Então, Tari, Roberta tá dizendo aqui que tá baixo ainda, hein? E para mim também tá. Eu até falei, acho que sou eu. pelo amor de Deus, espera aí, vamos ver o negócio. Agora melhorou? Continua a mesma coisa? Gente, não é possível. Baixinho. É outro celular que eu tô usando. Mas, Tari, pode ser que seja a minha conexão, eu não sei, né? Ou pode ser que seja a própria instabilidade. Eu tô no 4G. Posso tentar o Wi-Fi, mas geralmente é pior. Eu tô no Wi-Fi aqui de casa, do lado dele. Minha conexão aqui tá dizendo que tá boa. A princípio, minha conexão tá funcionando, o vídeo tá funcionando. Acho que a Tari tá trocando de conexão. Boa ideia, Vanessa. A Vanessa tá dando uma ideia que é você colocar o fone. Então, eu acho que eu não tenho um fone, porque na Agora época eu melhorou. tinha. Melhorou? Voltou, tá perfeito. Deu uma Agora melhorada? parece que... Nossa, parece Ai, que você tá aqui comigo. Agora melhorou. agora tá meio travando pra mim, eu não tô conseguindo te ouvir. Mas a gente pode tentar. Tá travando direto pra mim agora. Gente, como assim? Muito esquisito isso. Volta para outra rede. Tá bom.
Aí sim, gente. Bora então. É isso, gente. A gente já veio pra cá porque eu não tava conseguindo começar a live, mas agora foi. O que eu tava falando é que quando isso aconteceu, eu tava nos Estados Unidos e era uma rotina das minhas irmãs e minha assistir a patinação toda época, toda temporada, né? Então a gente estava muito envolvido, o país inteiro se envolvia com aquilo. Então foi um negócio muito forte pra gente testemunhar isso lá, sabe? E assistir o filme depois, vários gatilhos. E como você falou, eu acho que o filme ele demonstra artisticamente e claramente o porquê das dinâmicas que ela se É envolvia. quase didático, né? É Sim, quase didático. E o filme, ele já começa assim, o diretor, o roteirista, já começa com um negócio, ó, isso aqui é a representação das entrevistas sem nenhum tipo de ironia. Porque realmente, quando você começa a assistir o filme, você pensa, não, só pode ser piada. Não, não, isso daqui, eles estão exagerando para parecer que é, né? Não. E aí depois eles mostram, né, algumas cenas das entrevistas reais no fim. sim. E a gente fala, é tragicômico. É tragicômico. Quando você olha de fora, você fala, não é possível. Não é possível que as pessoas não estão juntas. As pessoas ao redor não estão vendo. Uhum, Né? Aquelas mães que estavam assistindo a patinação ali não denunciavam o uhum, conselho tutelar americano, que deve ter outro nome. uhum. Alguma coisa ele não denuncia, ninguém se mete. Isso, isso. E a gente vê que desde o início, né, a Tânia, ela tinha uma habilidade, um talento incrível lá, muito novinha, 4 anos de idade, já não seria aceita como uma aluna de patinação, né? Mas a mãe, em uma das primeiras cenas, ela já chega fumando na área de patinação. Claro que não pode. Aí falam para ela que não pode. Ela fala, vou fumar baixo então. Ou seja, continua fumando já com aquele senso de merecimento típico de pessoas narcisistas. Ou seja, eu mereço mais. As regras não se Eu aplicam não a mim. cumpro regras. E isso eu Eu não estou cumpro para os acima. outros. Exatamente. Eu estou acima das leis. Perfeito. Então já mostra, já começa por aí. A mãe dela altamente abusiva, altamente agressiva, não respeita nenhum tipo de limite. A menina tem que treinar com vontade de fazer xixi, acaba se mijando e a mãe faz o quê? Fala, ah, agora treina molhada, né? Tipo, e Essa cena, que é uma cena logo nos primeiros 10 minutos de filme, eu achei que eu não fosse conseguir assistir até o fim. Me doeu na alma essa cena, né? Eu sou mãe, eu tenho crianças. Ó, dá até emoção agora de como você imagina uma humilhação desse nível com uma criança. E tanto faz as respostas da Tânia, né? Tanto faz. Você vê que em nenhum momento a mãe, literalmente no filme inteiro, em nenhum momento, um momento. Mas depois é uma Ah, traição não, que a gente descobre. mas é uma traição, é uma Isso, ferida na alma. isso. Em nenhum momento você vê nenhum tipo de interação minimamente respeitosa, não é nem carinhosa, de mãe e filha. É literalmente a filha só existe para preencher aquela função de patinadora lá, né, talentosa, e ela é duramente criticada pela mãe, nunca é boa o suficiente. A mãe se justifica falando que, ah, mas ela não patina bem se eu não for um pouco agressiva, não é? Se eu não ficar. Dela, né? Tariana, você não entendeu. Eu preciso, né, dar uma forçada nela para ela patinar melhor. Eu sempre fiz isso para o bem dos meus filhos. Isso, Né? isso, Então, assim, exatamente. ela é extremamente debochada o tempo inteiro, né? Ela tem aquele senso de ser vítima. Eu só trabalho, todo o meu salário vai para a sua patinação. Então, é um senso de vitimismo imputando uma dívida à menina, né? Desde que a menina é muito pequena. Então, assim, é realmente muito brutal. Né? O filme começa contando que a mãe ela já tem uns sinais de desestrutura, ela tem muitos filhos de muitos diferentes casamentos,
esses filhos não aparecem no filme. Então, a impressão que eu tenho é que cada filho está para um lado do planeta, lá no, né? E eu até tive a impressão que o pessoal está perguntando que filme. O filme chama Eutônia. É esse mesmo que está escrito aí. É só isso o nome do filme. Eutônia. Porque conta a história da Tônia. A impressão que eu tenho, você conhece melhor a história, porque estava lá, né? Assim, história para você vivencial até. Eu tenho a impressão que ela só ficou com essa menina, com a Tônia, porque era explorável. Porque a menina apresentou um talento muito vigoroso, muito marcante, e ela falou, olha, essa daí eu posso ficar. Porque já começa dizendo, ela tinha muitos filhos, com vários homens diferentes, não ficava com nenhum desses maridos, e realmente ela não fica nem com o pai da Tônia, e assim, ela o tempo inteiro ela está imputando valores muito destrutivos para a menina. Então, ela leva a menina com 4 anos, 3 anos, não tinha feito 4 ainda. É verdade. 3 anos, gente, é ainda muito pequeno. Tá? 3 anos é uma criança. Tem crianças com 3 anos que ainda nem falam direito. E estão dentro do espectro de normalidade. E ela já estava em cima de um patins, patinando com a cidade. E ela põe a menina lá na pista, e a professora fala, eu não treino meninas tão pequenas. E ela só vira para a menina e fala, vai patinar. E a menina é uma simpatia, um doce, um potencial humano, gente. Queria eu ter criado uma Tônia, né? Amado Tônia, dado amor, porque o que ela ensina para Tônia não podia ter amiguinhas. Que criança que chega em qualquer lugar, na escolinha, assim, nenhuma criança fica sozinha. Você põe assim, 3 crianças desconhecidas na mesma sala, daqui a pouco elas estão brincando juntas. Elas são amiguinhas. Né? Então, assim, a amizade entre as crianças é uma coisa muito instintiva, muito natural. Então, ela tá lá patinando e tá conversando com uma amiguinha. Gente, comecinho do filme. A mãe vira e fala, pode separar. Você não veio aqui fazer amigos. E, aliás, aqui você não tem amigo, ela é sua concorrente. Isso, exatamente. Ela é sua concorrente. Que amigo o quê? E detalhe, a Tônia treinando 8 horas por dia. Então, até aí a gente já vê aquelas clássicas, aquelas táticas narcisistas clássicas, por exemplo, o isolamento, né? Então, a fome da Tônia de amor, que a gente vê depois, o que ela acaba se submetendo e fazendo para conseguir o que ela acha que pode ser amor, qualquer atenção. Qualquer atenção. Não precisa ser amor verdadeiro. Qualquer coisa. Então ela não tem nenhuma amizade, ela não tem. O relacionamento é uma de concorrência, né, que é estimulado pela mãe, ela é isolada do resto das pessoas pela mãe, o próprio pai, e aqui uma experiência muito comum quando se trata de mães narcisistas. O próprio pai não aguenta, ficou mula. E assim, legal que você mencionou a questão dos outros 4 filhos, porque só se mencionou isso no início e nem foram mais levantados, né? Aparece mais um que abusa sexualmente dela. Dá uma apertada no peito dela, mais pra frente. Meio-irmão que ela fala que é muito biruta. Então, assim, a mãe tira ela da escola, tirou ela da escola para que ela focasse na patinação. Então, ela não terminou os estudos, ela não terminou o ensino médio. Então, não importa para essa mãe o desejo, o futuro, os interesses, o mínimo necessário para essa criança. O que interessa é que essa menina pode ser explorável. Essa menina pode trazer resultado. Eu não gosto de investir a minha energia em ninguém, mas eu vou investir um pouco nela e eu vou cobrar. Tem que ter retorno. Essa é a parte importante. Ela é extremamente violenta, ela isola a menina, ela agride fisicamente, ela agride verbalmente, ela faz práticas de humilhação, né? Porque esses xingamentos acontecem na frente de outras famílias, outras mães que também levam suas filhas para o treino de patinação. Né? Então, o único elo afetivo que a Tônia parece ter na infância é com o pai, que uma hora não aguenta, como você falou, picou a mula, caiu fora, e ela fica sozinha com essa mãe.
né? E aí é um E ela desastre. Perdão, você queria. Porque assim, no caso de muitas clientes minhas, também no meu caso particular, e a gente vê no caso da Tônia também, enquanto tem um pai lá, ele acaba servindo de amortecedor, muitas vezes, né? Ele às vezes não tem aquele ego forte lá para realmente defender as crianças, ter uma voz mais firme dentro de casa, mas ele acaba sendo um saco de pancada, dando uma mediada, não é? Às vezes ele fala algumas coisas para as crianças quando a mãe não está por perto, e isso ajuda a criança muito. Ter uma voz que fale alguma coisa para ela. E o cara vai a- embora. aju- acho que ajuda a criança até a suportar toda aquela dor, né? Exatamente, exatamente. Porque dá uma trégua. Você vê aquele nível de loucura, de desregulação, de conversas intercaladas por espancamentos, por a mãe jogar faca na filha, grudar no braço dela, sabe? Umas coisas extremas. Então, o diálogo, não tinha um diálogo pacífico em momento nenhum. Você tem a impressão que a mãe é muito amarga, né? Muito amargurada, ela carrega um peso, Ela não sorri. O nenhum filme momento. Ela carrega um desprezo por tudo e todos. Você vê que ela gosta de tratar a filha daquele jeito. Eu acho que dá a impressão que dá um alívio para ela. Tipo, isso aqui sim, tá demais para mim. Pega você um pouco dessa minha frustração, né? isso, mas a menina é muito interessante. A menina se torna um saco de lixo dela, onde ela deposita os seus piores sentimentos. E a Tônia cresce com um imago, com uma imagem interior, com uma autoestima de lata de lixo. Como se ela não merecesse nada. Como se ela não fosse digna de ser amada. Porque o que ela aprende como referencial humano de amor, de troca, é extremamente doentio e patológico. Então, é por esse caminho que a Tônia passa, né? Quando ela é adolescente, ela é uma mocinha bonita, né? Treina, ela é disciplinada. Ela conhece um rapaz e ela é muito interessante algumas frases que eu anotei. Ela conhece um rapaz que tá, sabe-se lá Deus o que, fazendo ali na pista de patinação. Ela achou ele bonitinho, ele olhou para ela foi lá conversar com ele. Natural. Aconteceu na sua adolescência, na minha, de grande maioria das pessoas, né? Você se interessa por outras pessoas e se interessa eroticamente por alguém. E a mãe, daí o menino marca um encontro com ela vai no encontro com o menino, toma um sorvete. E a mãe vai junto. O nível de abuso dessa mãe é tão grande que ela vai junto no date da filha. Do primeiro cara que falou, você é bonita. Pronto. Bastou. Alguém olhou para mim, veio me ver, falou que eu sou bonita. Então, Ela foi e a mãe foi junto. E aí é interessante que ela diz uma frase que eu acho, nessa hora eu comecei a prestar atenção nesse nosso olhar clínico, né? De quem estuda o comportamento humano, Tariana. Ela falou, eu nunca fui muito feminina. Eu pensei, oi? Como alguém que se descreve como não muito feminina, como alguém que a mãe descreve que corta a lenha todos os dias de manhã, ao mesmo tempo faz um esporte cuja apresentação é o estereótipo do feminino no Ocidente. Então, assim, a patinação artística é um esporte geralmente feminino, quando há homens que fazem, eles são quase que coadjuvantes do trabalho feminino. uhum. Né? O vestuário é muito... chega a ser curioso, porque toda aquela roupa, ela é nada esportista, ela é muito mais artística e sensual. Uhum. E os penteados das meninas parece que elas estão indo para festas, para casamentos, a maquiagem, tudo faz parte. Imagina, você vai jogar basquete, você não vai maquiada com o cabelo todo frufru, né? E na patinação artística você tem que estar representando o estereótipo
feminino na cultura patriarcal. Perfeito. Então, quando a gente vê essa cena, eu já falo, oh, peraí, o que está acontecendo com essa garota, que é adolescente, que faz patinação desde os 3 anos, mas que se sente macha, né? Se sente muito masculina. E aí vem o Jung, meu amigo, e toda a galera da psicologia analítica, Jung, meu brother, e me diz, né? Essa mãe narcisista tem um ânimo masculino extremamente patológico, extremamente invasivo, tóxico, né? E é esse masculino materno que dá a base para a formação do ânimo do masculino da própria Tônia, uma vez que o pai saiu da relação. Essa cena que o pai vai embora é uma cena também horrorosa, porque, além de tudo, ela sofre abandono da única pessoa que fazia alguma coisa por ela. Tem um episódio lá... né? Ela entra em desespero, pelo amor de Deus, não me deixa. Tem um episódio que eu pensava assim, por que eles estão caçando coelho? Mas esse pai é doente? Matar tanto coelho assim? Há uma cena até que me causa um horror. Aí, em seguida, você percebe o que o pai estava fazendo. A Tônia precisava de um casaco de pele para uma apresentação. Eles não tinham dinheiro para comprar um vison. Não tinha. Então, o pai vai, caça coelhos silvestres, tira a pele e costura um casaco de pele de coelho para a filha. Então, assim, se a gente pensa na relação, olha, uma família pobre, um pai que faz extremamente amoroso, é um ato muito generoso, um ato de amor de pai e filha, e esse cara vai embora. E ele não leva ela implora para ele levar. E ele não leva. E ela fica para trás com essa mãe que é devoradora. É devoradora, devora a alma da Tônia. Então a Tônia se torna eu acho, uma adolescente rebelde, muitas vezes grosseira, bruta, né? Porque ela nunca foi amada. Ela nunca teve referenciais de afeto, né? E quando ela começa com o Jeff até carinhoso no início, carinha bacana, tal. E daqui a pouco ele tá dando vários boxes nela. E a primeira coisa que ela fala é: tá bom, ele batia em mim de vez em quando, mas minha mãe bate em mim, ela me ama. Aí você já vê como o negócio ficou configurado errado, né? Aquela associação do que é amor já ficou distorcida daquele jeito que a pessoa nem reconhece. Nós aprendemos por imagem. Eu só não reconheço que é amor, porque na minha cabeça, minha mãe me ama. Isso. Minha mãe me espanca, me humilha, me agride. Então, logo, a nossa cabeça é lógica, mesmo que essa lógica seja equivocada. Quem me agride, quem me humilha, quem me espanca, também deve amar. Olha que associação enlouquecedora. E aí ela vive... Eu ia falar, e ela vive aquela coisa também. Assim, esse filme é tão clássico na representação que ele faz de relacionamento abusivo, de narcisismo, até eu não lembro do cara no final lá que entra num devaneio de que ele faz parte de espiões, sabe? Mas assim, entra tanto. Sean, isso mesmo, isso mesmo. Sean. É o guarda-costas, Sean. E mostra que, tipo, realmente ela vive aquele ciclo do relacionamento abusivo. Então, ele dá uma espancada nela, depois ela se separa dele, né? Mas daqui a pouco ele fala que ele a ama, já tá aquele negócio de novo, dessa vez eu mudei, eu fiz terapia, e volta a mesma coisa. Eu juro que eu não vou fazer de novo. E vez após vez. São tantos casos clínicos que, assim, o filme Eutônia traz, assim, muito escancarado. Mas essa dinâmica de parceiros afetivos não precisa chegar no extremo do tapa, da agressão física. Ela pode acontecer muito mais sutilmente. O cara impede a mulher de falar, o cara humilha a mulher em público, conta piadas que a ridicularizam.
Depois ela fica chateada, daí ele fala, mamãe, me perdoa, eu juro, eu nunca mais vou fazer. Traz um chocolate, uma flor, não sei o quê. Daqui um pouco faz de novo, começa sutil e vai crescendo. Então, assim como o mecanismo narcisista tem um roteiro, um script que é fácil de identificar, as relações amorosas afetivas, né, eróticas, que são abusivas, também tem. Sim. Né? E legal que legal que você mencionou a sutileza com a qual isso pode acontecer, porque muitas vezes eu também tenho muitos clientes que, não curiosamente, né, tendo já identificado a mãe ou o pai como tendo traços narcisistas patológicos, também, pouco depois, as sessões começam a indagar sobre o esposo, né? Marido, noivo, namorado, daí olha assim para trás a coleção de namorados, né? Pois é. A Roberta fez um comentário aqui que eu achei interessante, né? Ela, cadê? Aqui, ó. Ela sempre cedia para ele. Por quê? Porque no fundo ela queria muito ser amada. Esse ciclo abusivo no relacionamento amoroso se dá justamente porque tem um aprendizado anterior. Eu quero tanto ser amado que se ele está me prometendo, eu vou ficar aqui. A pessoa, ela não construiu senso de validação pessoal, ela não construiu autoestima. Então, ela não tem amor por si própria, né? E ela tem uma carência enorme. Gente, amor é uma necessidade básica humana. Nós precisamos amar e sermos amados. Porque senão nós adoecemos sem amor. Então, a Tônia, ela instintivamente buscava amor, como todos nós, inclusive, buscamos. Só que como ela nunca recebeu nada desde pequena, qualquer migalha para ela, como se ela fosse uma mendiga afetiva, servia. Por isso que o Jeff servia. Para Ele pra batia pensar, e também. para pra pensar que como ela era isolada, ela não tinha ninguém. Literalmente ninguém. Não tinha ninguém fora a mãe dela. Então, ela não tinha mais o pai, ela não ia mais para a escola, ela treinava o dia inteiro. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui, claro, ela não tinha amor próprio, né? Nem sabe o que é isso, nem tem experiência de receber uma energia amorosa de uma forma consistente, para ter essa Às noção. vezes não sabe nem que existe. Acha que a Exatamente. vida é só isso. E tem mais uma coisa, quando você é isolada assim, você meio que se acostuma a só ter aquele vínculo, né, que é tóxico, vai crescendo dentro de você uma solidão devastadora. Você chamou de carência, né? É uma solidão existencial, um negócio difícil de descrever. É um negócio difícil de descrever, porque é um buraco que às vezes você não reconhece como sendo uma necessidade de laço afetivo, uma necessidade de outra pessoa. Que você está acostumado com aquilo, né? Aí tem sempre aquelas coisas de você não ter contato com as suas emoções e as suas necessidades quando você está interagindo com narcisistas, então você não identifica. Eu falei isso em várias lives, que eu só consegui identificar que eu sentia solidão depois dos 30. E entender que eu precisava de pessoas na minha vida de uma forma que eu conseguisse confessar, eu preciso de pessoas sem ter um ataque de pânico recentemente. Porque a ideia de confessar uma vulnerabilidade dessa, de precisar de um outro ser humano, quando você às vezes nem tem essa consciência, aí você tem um buraco desse tamanho, sem nem ter essa consciência que você tem um buraco desse tamanho. Aí vem uma pessoa te dando atenção. Cara, e a pessoa abusiva é aquilo, né? Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes ele vem naquele bombardeio de amor lá, o love bombing que vocês já sabem, e ele te dá atenção. E eu gosto de falar, cuidado para quem tem essa experiência emocional de solidão existencial, porque isso aí é um chamariz para abusador. E a gente não percebe o que a pessoa é abusiva, que a gente tá, ai meu Deus, atenção, eu nem acredito, eu nem acredito. Cuidado com isso aí. Tem aquele lance da. Muitas vezes a gente coloca, eu coloco sempre aqui frases motivacionais no Instagram ou no Facebook, nas redes sociais como um todo, né? E aí tem aquela coisa, você atrai a sua vibe. A gente fica pensando que é coisa só de energia. Não, gente, a gente atrai a nossa vibe porque é comportamental, né? Você tem um comportamento específico que predispõe a aproximação de pessoas no contrafluxo.
né? Então, assim, se eu pego o metrô para a Zona Sul, eu vou encontrar pessoas que estão vindo da Zona Sul, que moram na Zona Sul. Eu não vou encontrar as pessoas da Zona Leste, vou encontrar, né? Porque eu estou indo naquela direção. Então, essa é uma recorrente. A pessoa precisa ter consciência disso nela, para ela mudar as condutas dela e começar a mudar o tipo de relação. Tanto que a Tônia, as principais relações dela são caóticas. Caóticas. Justamente porque ela não aprendeu a se relacionar. O dia que a mãe... É muito interessante, você falou da facada, né? Ela já era adolescente, o pai já tinha ido embora, ela já era uma menina revoltada, estava lá apaixonada pelo Jeff, que era o namoradinho dela, muito trouxinha, mas era o que ela arrumou, enfim. E a mãe desqualificava, claro, o namorado. Desqualificava ela, desqualificava o namorado, ela não tem condição de arrumar nada melhor, porque ela quem. Enfim, tudo é um pressuposto para essa mãe narcisista humilhar a filha. Ela perde uma competição, né? Ela chega em casa, ela começa a discutir com a mãe, e a discussão é horrorosa, a mãe arremessa uma faca, pega mesmo no braço dela, e aí ela sai de casa, ela põe um limite na mãe. Mas, gente, se você não tem amigos, se você não tem família, você vai para onde? Você sai da casa de um abusador e vai para casa de outro. Básico. Então, saiu da casa da mãe, que era abusiva, que dava facada, e foi para casa do Jeff, que dava tiro. Entendeu? Assim, meu abusador preferido. Então, sabe aquele filme dos Minions, né? O meu malvado favorito? É quase isso. O que são os Minions? Os Minions são todos dependentes afetivos, codependentes. Por isso que eles ficam procurando um malvado. Qualquer malvado para eles seguirem. Muito bem. Não sei se vocês já fizeram essa leitura do meu malvado favorito. É essa a história dos Minions. Sim. Né? Os Minions procuram um malvado, qualquer malvado. E por isso que o favorito deles é o... Como é o nome o Drew, né? Então, eles são pessoas que, como você disse, têm um abismo emocional. Não é um vaso, é um abismo. É uma experiência emocional que você carrega desde que você se entende como pessoa. E aquilo tem uma série de crenças por trás, mas que não estão conscientes. Você não se fala coisas do tipo, eu nasci para existir em isolamento total, mas é uma crença, sabe? E cria uma experiência. E eu gostei do que você falou, que sim, tem a questão de vibração, e a gente atrai, né, pessoas com frequências parecidas e tal, mas é comportamental. E aí, quando você atrai a pessoa tá lá na sua vida. E muitas vezes a gente fica com aquela, pô, eu não tô acreditando, eu já li sobre esse negócio de gente narcisista, por que eu continuo atraindo? Agora você tem a oportunidade de fazer a correção no nível comportamental. E aí você consegue mudar esse padrão. Porque não é quando só... chega no nível consciente, isso, né? Isso, exatamente. Quando não chega é só... no nível consciente. Porque assim, ela sai da boca do leão para cair na boca do tigre, né? Assim, e a gente vê... Eu fiquei muito triste com o filme. Muito triste. Pesado, né? Muito pesado. E a Tônia, não sei se ela chegou a reencontrar o eu dela verdadeiro, a ter uma chance de libertação dessa situação toda. Porque eu procurei na internet e tem pouquíssimas coisas, só aparece esse passado dela como atleta, não tem nada da vida dela pessoal na internet. E o que mostra no filme simplesmente é que ela foi trabalhar no final e teve um filho e que ela pediu para que escrevessem. Ela é uma boa mãe, né? Então, tomara que ela seja. A gente não sabe, né? Ela pediu, o diretor escreve, ela fez questão de que isso estivesse no filme. Então, a gente não sabe realmente. A impressão que me deu na interpretação da entrevista é que ela continuava uma pessoa sem muita consciência, ela tinha também traços narcisistas, ela não se responsabiliza pelos erros dela, então ela passa a ter um discurso muito semelhante da mãe, eu não tenho culpa de nada, não é culpa minha, eu perdi, mas não fiz nada, entendeu? Então, assim, eu não sei se ela conseguiu, porque, como diz o Nietzsche, né, se a gente olha muito tempo para o abismo, a gente se transforma no abismo.
Então, muitos filhos de narcisistas que sofreram muito reproduzem esse narcisismo, ou pelo menos ficam tóxicos. Então, se não emancipa todo esse sofrimento para a consciência, para dar uma significação para o que aconteceu, vai repetir socialmente, na vida familiar, na vida profissional, o mesmo narcisismo. Então, me deixou muito triste o filme, porque ela lutou muito. Ela foi uma criança que lutou, ela implorou para o pai, não vai embora. Uma hora que ela está caçando com o pai, ela pergunta, você ama ela, pai? Né? Então, assim, ela já tem um senso, ainda que ela era muito pequena, ela tinha uns 7 aninhos, de que era esquisita a relação mesmo com a mãe. Né? Então, e ela luta, ela pede para o pai para ir com o pai, depois ela questiona algumas vezes a mãe, por que você pega tanto no meu pé, por que, né? E a mãe humilha, Só e recebe aí ela... abuso, pancada, não tem um diálogo. E o negócio que você falou, de ela no final não aparecer que ela ganhou muita consciência, eu concordo com você, eu tive essa mesma impressão e eu fiquei analisando o seguinte... A construção do senso de eu dela vai ter que se dar de algum jeito. A construção da forma que ela se vê vai ter que se dar de algum jeito. Então, beleza, faltou um monte de relacionamentos para ela ir, né, construindo esse seu eu aí. Então, teve a mãe lá. E não teve carinho, não teve laço, não teve amor, não teve, né, de fato, nada disso. Então, a única coisa que ela tinha, a única forma que ela existia era chamando atenção. A única forma que ela existia era chamando atenção. Isso. Causando. Isso, aí o que a gente percebe? Tudo bem, ela não foi para a escola, né? Foi tirada da escola, mas quando acontece todo esse incidente e ela acaba sendo banida de fazer parte das competições de patinação, ela é banida do mundo da patinação. Ela tem que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E aí você vê que ela escolhe qual caminho? Continuar usando a imagem. Se as pessoas ainda estão me procurando, nem que seja porque eu sou a Mar da história, então eu vou usar essa única forma que eu sei existir, que é estando no olho, né, no olhar público, porque eu só existo dessa forma. E isso é uma coisa que eu achei muito interessante, porque para gente que desenvolve desde muito cedo um olhar para fora no sentido de o que o outro vê em mim, e a gente faz isso com um mecanismo de defesa, porque a gente tem que adivinhar os comportamentos dos nossos pais. Então, a gente desenvolve esse olhar de o que o outro espera de mim, desde cedo por essa questão de sobrevivência. Você não tem a experiência do eu. Então, coitada, ela foi com esse único mecanismo dela, essa impressão que me deu. Ela foi com esse único mecanismo de existência dela, narcísico, uma ferida narcísica, e foi para sobreviver. Porque a gente tem instinto de sobrevivência. E aí é uma cena muito poética do filme que me deu muita vontade de chorar também. Porque, para quem não assistiu o filme, depois que... Bom, a gente vai chegar lá... Acontece uma situação que é a queda da história, né? Mas ela, quando acaba a carreira dela de patinadora, ela se torna boxeadora. E ela era uma patinadora brilhante demais. Né? E aí, o que o diretor faz, o diretor de fotografia fazem? Mostram, ela foi a primeira patinadora a fazer em Jogos Olímpicos um giro triplo, eu esqueci o nome desse Triple giro. Axel. Isso. Todo mundo estava falando sobre isso. Triple Axel, da Tonya Harding. A gente assistia assim. Muito difícil de fazer, e ela foi a primeira mulher a fazer isso numa competição olímpica, com sucesso, né? Muitas faziam e estava errado. Ela fez com sucesso. E quando ela faz esse movimento, aparece junto, no final do filme, ela fazendo o movimento de ascendência do triple axel, com ela caindo depois de tomar um soco de boxe. É uma cena triste demais, poética, mas extremamente triste, que mostra realmente essa ascensão dela e, por falta de estrutura, a queda. Né? E eu acho, gente, que assim, hoje eu fiz um story à tarde pro pessoal, eu falei, não é
só o narcisismo materno, ou também o problema do relacionamento abusivo e narcísico com o Jeff. É também no próprio esporte, com a própria sociedade. Porque aí ela adquire um comportamento reativo diante do mundo, de combate. Ela vai com roupas que ela mesma costura, ou seja, não é alta costura, é baixa costura. Enquanto todas as meninas estão com penteados e 3 quilos de laque, ela faz mais ou menos assim e vai, né, com os cabelos que só Deus para ter piedade ali, que nem hidratação ela fez. Então, ela começa a ser discriminada dentro do próprio esporte. Ela vive o bode expiatório, né? Não é isso que ela Em todos os lugares. É isso que Ela ela só sabe viver esse papel. Então, ela repete esse papel em todo lugar. E ela é chamada pelo público de lixão. Tônia Lixão. Então, aquilo que a mãe dela fez ela acreditar na infância, de que ela era mesmo uma lata de lixo da mãe, onde a mãe podia depositar todas as lástimas e frustrações dela, ela acaba adquirindo esse apelido público. As pessoas gritam para ela, Tônia Lixão, porque perto das outras competidoras que não chegavam no mesmo nível técnico dela, ela parecia um lixão por conta da aparência, do visual e do comportamento, né? E do comportamento. Porque no caso dela, ela era o que eles chamam de trailer trash, que é os pobres americanos, eles vivem naqueles, eu não sei como é que chama em português, em inglês é trailer, são aqueles caminhões de viagens, não é caminhão. Sabe como é? Que parece uma casa móvel que as pessoas... É trailer mesmo, nossa. Então é trailer, gente. Então, os pobres americanos brancos, eles vivem em como se fossem condomínios dentro desses trailers. E são muito, muito pobres para viver uma família dentro de um trailer desse. Então, ela era chamada... Isso. Eu lembro nos anos 90, até me chocou assistir esse filme, porque a impressão que ficou para mim, criança na época, o público, é que ela era esse trailer trash, esse lixo branco dessas comunidades pobres de brancos americanos, que causava e que de fato tinha feito, entendeu? Eu não sabia nada do histórico dela. O filme para mim foi impactante também, porque eu não sabia nada da mãe dela, desses relacionamentos, dessa dinâmica que ela vive enquanto única identidade sendo bode expiatório. E aí que perigo. Esses dias eu postei no Stories, eu não lembro quem que falou isso para variar, mas dizeres que eram mais ou menos assim: ainda bem que eu me defini por mim mesma, porque se eu não tivesse criado meu próprio conceito de quem eu sou, eu teria sido engolida pelos conceitos que os outros fizeram de mim. E foi o que aconteceu com a Tônia. É o que aconteceu com ela. Ela não teve mais nada lá fora os conceitos que deram para ela. Não teve mais nada. Eu queria aproveitar, você falou de defesas, eu também falei, então eu queria fazer um aporte teórico, né? Como psicóloga, como professora acadêmica, eu acho que vale a pena a gente entender o processo do desenvolvimento humano e do desenvolvimento da psique, né? Quando a gente nasce com um corpinho, com o cérebro, tudo funcionando, e a gente vai ter um desenvolvimento que a gente chama de psicomotor, inicialmente. Conforme a gente desenvolve os sensos, né? Então, o sistema sensorial de visão, de olfato, de audição, de toque, a gente vai desenvolvendo também conceitos psíquicos, né? De segurança, de suporte, de satisfação das necessidades. E com isso a gente vai desenvolvendo a psique. A gente não nasce com o ego pronto. A gente demora anos para desenvolver o ego, e o ego é uma estrutura mental muito importante. Ele não é uma estrutura física, é uma estrutura abstrata. Mental muito importante. Por quê? É o ego que faz a ponte entre o nosso mundo interno, sentimentos, emoções, afetos, e o mundo externo, né? A realidade externa. Quando esse ego está muito fragilizado e ele se rompe, é o que a gente chama de loucura. A gente fica biruta. Então, a gente, sabe a pessoa que está falando com você e está falando que tem um chip na cabeça, que atravessou a parede, ele não, assim, histórias que não correspondem ao concreto, ao real,
Esse cara é 13, esse cara é... Então, o ego dele tá rompido, ele mistura fantasias, delírios com a realidade, tudo fica lá muito misturado. Para que isso não aconteça, a psique vai formando vários mecanismos de defesa do ego. Porque existem, sim, realidades externas que são tão dramáticas e impactantes que nos enlouqueceriam. Né? Então, assistir um assassinato, quando você é criança, vê uma briga entre os seus pais, pode ser realmente fragilizador num ponto que te enlouqueça. Então, você precisa ter as defesas do ego. Né? Então, existem várias defesas. Negação, você pode sublimar, você pode, né? Você escapa da realidade. Tem inúmeras defesas. Uma outra live a gente pode falar só sobre defesas. Mas essas defesas vão sendo construídas na infância até lá uns 12 anos e usadas pela vida inteira. Todos nós temos defesa do ego. Tá? Ou deveríamos ter, todos minimamente. O que acontece? A criança muito pequena não tem as defesas do ego. Porque ela está desenvolvendo, não sabe nem andar, não sabe nem falar. Ela não tem as defesas. O ego está em formação. Quando a criança recebe traumas, pancadas muito graves no ego, nessa faixa etária, a gente tem uma deformação desse ego. Da plástica, né? Quando eu falo deformação, você pensa numa forma e essa forma perde a forma. Deformação desse ego. Né? Causa lá um trauma muito grande. E aí entra a nossa psique, tem o self, um sistema central, ele faz o quê? Ele vai lá, é como se fosse o botão de última emergência. Para essa pessoinha tão pequenininha, que é tão frágilzinha, que nem tem defesas ainda, diante de uma realidade muito absurda, o que ele faz? Ele faz um mecanismo máximo de defesa, que é a dissociação do psiquismo. Dissociação psíquica. E essa criança vai crescendo com essas dissociações. Então, assim, tenho 3 anos, estou no meio de uma guerra. É uma situação que realmente causa uma deformação psíquica. É natural e causa um impacto, mas isso se ajusta ali na vida adulta. O psiquismo vai fazer uma dissociação, porque se você associa A com B e ver a cena como um todo é muito impactante, o que o self faz? Ele fragmenta, ele separa memória da emoção sentida, do significado cognitivo, porque a criança não dá conta da totalidade da cena. Então, é uma defragmentação. Tá? Então, você cresce com as pecinhas do quebra-cabeça todas soltas, uma em cada lugar. E cada pecinha sendo ativada por defesas que agora não são aquela estrutura que faz parte do ego de qualquer um, já são hiperativas, né? Já são coisas que tomam conta da sua personalidade. A sua personalidade inteira vira umas defesas extremas, né? Porque a sua personalidade já foi construída num ego que estava bagunçado, que não teve chance de se formar adequadamente. Então, é muito doloroso o processo. E a Tônia, ela tinha uma dissociação psíquica incrível. Ela tinha um coração bom, ela tinha boas intenções, ela luta o filme inteiro para dar certo. Ela quer dar certo na vida e quer receber amor porque deu certo. Só que, como tem essas deformações e ela não recebe ajudas, muito raro ela receber ajuda, né? Ela acaba acontecendo o que acontece com ela. Ela vai se associando a pessoas muito mais comprometidas do que ela, porque ela, ali naquele momento de juventude e adolescência, ela não está com uma deformação que eu diria que era radical ou permanente. Mas depois da sentença que ela recebe, aí o caldo entorna, não dá mais jeito. Né? Daí ela se perde dela mesma. Então, para o pessoal que está assistindo entender, né, o que acontece, deixa eu ver se eu consigo resumir. Ela demite a treinadora no estilo que a mãe dela tinha, de tacar coisas e tal. A treinadora, que foi treinadora dela desde a infância, contrata, porque ela começa a receber patrocínio, então ela contrata uma outra treinadora
E ela consegue, e se separa do Jeff, quando o Jeff começa a bater muito nela, tá, ela consegue se separar, porque ela começa a ganhar campeonato, ela começa a ficar mais exigente, ela começa a receber amor, e aí o pouco amor que o Jeff tem não é suficiente. E o sucesso dela começa a incomodá-lo, enfim, eles começam a ter atritos e ela larga dele. E no que ela larga dele, ela começa a ter sucesso, etc. Porém, uma hora ele vai atrás dela, um amigo completamente psicopata que ele tem, e Que amigo ele e ela fica feliz porque ele foi atrás dela, né? E ela volta com ele. E aí, quando ela volta com ele, ela entra num esquema de indisciplina, bebedeiras, drogas, quebra-pau com ele e perde completamente o treino dela, chega na Olimpíada, fica muito... Não acerta nenhum salto, tá tudo muito errado. Tudo. E ela não assume responsabilidade por nada, né? Porque não... É isso. Eu não sei o que ela colocou a culpa, que, enfim, que era a roupa, eu não sei o que ela colocou a culpa, não lembro. Qualquer Isso. coisa, né? Mas ela não tem nem estrutura para assumir Sim. uma responsabilidade, né, Kari? Sim. E aí o casamento... uma cena, só falando de narcisismo, que eu lembrei agora. Quando ela casa, que ela decide se casar com esse Jeff, porque primeiro ela muda para casa dele, depois ela casa. A mãe vai no casamento. A mãe, que nunca deu nenhuma estrutura, que nunca ensinou ela a selecionar amigos, a conhecer o mundo, vira para ela, chega sorrindo para a mãe. Quem não tá feliz no casamento? Pode ser o pior casamento do mundo, a gente está casando, tá iludido pelo menos, né? Tá feliz. A mãe, pode ser um casamento péssimo, que foi o caso dela, mas ela tava com esperança de felicidade. A mãe vira para ela e faz assim: que vergonha de você. Você podia transar com ele, mas casar? Primeiro idiota que te falou que você era bonita. Gente, é de uma crueldade aquela mulher, de uma frieza que é aterrorizante. Uma mãe E é daquela... sádico, né? É sádico, porque assim, isso para quem tem mãe e pai narcisista ou lida com narcisista de forma geral, você sabe que você não pode ter seu momento. Você não pode ter um casamento, você não pode se formar. Não, vai ter drama, vai ter uma humilhação, vai ter uma indireta, vai ter alguma coisa. Deus me livre eu ver minha filha tendo um momento de felicidade, né? Kari, eu tenho uma paciente, filha de mãe narcisista, que ela não pode fazer aniversário. Ave Maria. Eu ficaria Ela não surpresa, pode. mas... Ela não pode fazer aniversário. Todos os aniversários dela têm uma situação. É muito triste. Eu tenho uma outra paciente cujo sogro é narcisista. E não existe batizado do filho dela que não tem um espetáculo, não existe o casamento dela que não tem um espetáculo. Toda a história dela tem um espetáculo do sogro. Isso. É muito terrorizante, porque você vai ficando sob uma tensão o tempo inteiro, é uma loucura. Com certeza. Você chega perto dos momentos mais importantes da sua vida, em vez de curtir, você tem já aquele gatilho do terror ativado, porque você sabe que vai dar alguma coisa. E assim, você tá me falando das suas clientes, eu experimentei isso horrores, meus clientes seguidores experimentam isso horrores, para você ver como algumas coisas são tão padronizadas. Né? Algumas coisas são tão repetitivas nesses perfis. Impressionante. E a gente consegue enxergar. E eu acho que, bom, a arte, eu sempre falo isso, a arte é catártica. E quando a gente consegue ver um filme desse, a pessoa consegue ter insights. Eu tô tendo uma experiência muito boa com você de fazer esse psicocine que a gente está fazendo aqui, esse cine debate, não sei o nome, a gente não nomeou, né? Mas essas nossas quartas-feiras, né, de cinemateca e de análises, que são análises profundas que a gente vem trazendo. Eu tenho tido um feedback muito legal, porque as pessoas falam assim: Kátia, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Aí eu assisti a Tariana, assisti você, eu fui ver o filme e eu falei: descobri, é minha mãe, é o meu marido, é o meu pai. Eu descobri agora o que está de errado. Eu não sou louca. Todo mundo diz que mãe é perfeita e a minha é uma demônia. Como que, né?
E aí é muito interessante, porque tem uma hora que ela fala assim para a filha: eu fiz tudo por você. A minha vida eu trabalhei para bancar o seu capricho. Que ela tinha 3 anos, nem foi a menina que escolheu, foi a Ela mãe que escolheu forçou isso a pra ela. menina a treinar daquele jeito, né? Mas tudo bem, vamos dar uma distorcida de realidade aí. Não é? Imagina, né, que narcisista não faz isso. E eu coloquei, né? E você, né, me abandonou, você. Então, assim, é um processo que distorce a realidade o tempo inteiro. É um processo que culpabiliza o outro o tempo inteiro. É realmente muito cruel, né? Esse negócio E de. Oh, perdão, pode finalizar aí seu pensamento, que a gente fica empolgada. Esse negócio de culpabilizar, que a Tânia fala lá, né? Obviamente que ela não tem como diferenciar entre o que é amor e o que não é, então o marido espanca ela, a mãe espanca ela, não sei o quê. E ela fala várias vezes ao longo do filme. Mas eu achava que era minha culpa. Mas eu achava que era minha culpa. E o narcisista, né, o abusador fala isso pra você. A pessoa acaba de te dar um soco na cara e fala: Olha o que você me fez fazer. Mas E é aí, o que acontece no filme com o marido. Tem uma cena, exatamente. quando eles se separam, que ela pede para separar, ela vai para uma casa, se separa dele, e ele vai atrás dela. Aí ele entra na casa, começa a espancá-la, e ele leva uma arma. E ele fala: eu vou matar você. Daí ela fala: não. Ele fala: então eu vou me matar. Que é uma coisa muito do narcisista fazer isso, né? Num determinado momento, ela vê uma possibilidade, ela escapa para a rua, sai da casa, fugindo dele. E ele atira. A bala, ele não mira nela, porque ele não, eu acho que ele não queria atirar para matá-la, ele quer atirar para intimidá-la e dominá-la. Uhum. Só que ele atira e a bala ricocheteia no carro e pega de raspão nela. Aí ele põe ela dentro do carro e vai para algum lugar, tipo, prestar socorro, só que ele tá correndo, a polícia para os dois, e quando ele para, ele vira para ela e fala exatamente isso que você falou. É isso aí. Você Olha o que viu você o me que fez você fazer. fez fazer com você, e agora o que vai acontecer comigo por sua causa? Exatamente. E tem uma coisa aí para as vítimas. Vamos falar dessa culpa aí, porque uma das coisas mais comuns quando se está lidando com uma mãe narcisista, mas também com pessoas narcisistas em geral, quando você já não tem esse ego tão forte aí, é que você acha que tudo é sua culpa, né? Só que assim, a gente quer, no caso de pessoas que a gente quer ser amada por elas, a gente quer acreditar que tem uma possibilidade da relação melhorar. E quando a gente racionaliza que, poxa, se isso que está ruim na relação for minha culpa, isso quer dizer que está dentro do meu poder melhorar. Então, eu vou me responsabilizar sim pelo que dá errado na relação, porque assim pelo menos eu posso fazer ela acontecer e a gente continua se amando, né? Então a gente se apega na culpa. Porque se a gente falar simplesmente a real, que é, não, peraí, isso tá errado e a pessoa provavelmente nunca vai mudar, nunca vai me tratar bem. E sair da relação, sabe? Muito difícil. Imagina, só sair da... confessar isso pra si mesmo, lidar com as consequências que isso vai trazer. Não, 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 é minha culpa, deixa eu dar uma melhorada no meu comportamento. A gente faz isso mesmo. E o pior, né? Assim, essa situação com o Jeff, quantas pessoas morrem de separação, né? Uhum, Morrem no feminicídio, exatamente. tá aí os números gritantes. Quantas mulheres que observam uma relação abusiva e falam, vou embora, e o cara vai É atrás, aí, na né? verdade é aí que acontece, né? Geralmente, quando? Depois do término, o cara não aceita o término e aí que o feminicídio acontece. Bom, indo para a última parte do filme, ela vai buscar a mãe nessa hora que a mãe faz aí toda a chantagem. E, gente, eu sou mãe, né? Quem é mãe aqui, você tem sobrinhos, Tari, você sabe, quem convive, criança não trabalha. Não trabalho. É uma coisa natural. É como se eu dissesse assim, da minha cabeça nascem cabelos. É natural, crianças dão trabalho. Crianças saudáveis, principalmente, dão trabalho. Correm, pulam, brincam, têm energia.
Se tem mais que uma criança, elas brincam gritando, depois elas brigam entre elas, elas correm perigo, a gente tem que ensinar, mediar, tem que ficar de olho, elas têm fome, a gente tem que dar comida, elas querem a sua atenção. Então, assim, realmente uma dedicação muito grande para educar e criar uma pessoa, sem sombra de dúvidas. Então, quando uma mãe fala essa frase para uma criança, você só me deu trabalho, você só me deu gastos, eu fiz tudo por você, é algo que lá no nosso inconsciente coletivo está colocado como verdade. Porque, Sim. de fato, dá muito trabalho. De fato, dá muitos gastos, demanda muita energia criar um ser humano. Né? Então, faz um sentido psíquico e, por isso, gera uma culpa muito grande. Você fala, isso tem um senso de realidade. Sim. Só que a pessoa não consegue entender que o papel mãe é diferente da função mãe. Né? Então, assim, a fulana, a mãe dela foi a mãe biológica, deu à luz de fato, mas não exerceu a maternidade de fato. Exerceu um outro tipo de relação completamente perversa, cruel e destrutiva. Ao jogar isso na cara dela e a culpabilizar, o discurso parece fazer sentido. E é muito engraçado que as moças chegam para mim e falam assim, geralmente as moças. Eu já falei para outra psicóloga, eu falei para minha amiga que a minha mãe joga na minha cara isso. E a outra psicóloga, amiga, enfim, a fisioterapeuta, mas puxa vida, mãe é assim mesmo, né? Mas as mães fazem isso, ela tá nervosa nesse dia, porque não conseguem legitimar, dar conta dessa realidade absurda que é a mãe narcisista. Essa realidade que é patológica. Então, aí a pessoa, filha de mãe narcisista, fala, nossa, eu sou ruim mesmo. Eu penso isso na minha própria mãe. E assim, se você é filho de uma narcisista, você percebia que de fato a sua existência era um problema para sua mãe. Então, é uma culpa que, tipo, tem um histórico aí de associativo. Você lembra, eu existi dessa forma, isso foi um problema para ela. Eu também existi dessa outra forma, isso foi um problema. E a criança, é claro, sensível, ela sente os estados de humor dos pais, né? É muita sacanagem. Eu acho meio sacanagem, eu não sei se é uma coisa de... Eu acho que deve ser uma coisa global ainda. Uma falta de educação a respeito de como funciona a formação da personalidade das crianças. Então, eu tenho uma impressão que, às vezes, aqui no Brasil, as pessoas culpabilizam crianças por coisas que elas não têm nem estrutura para ser aquilo, sabe? Tipo, É que a nossa sociedade brasileira é uma cultura muito tóxica, né? Assim, é marcada de um machismo específico. Além do machismo patriarcal de todo o Ocidente, todo mundo hoje, né? A gente ainda tem um processo de descolonização que não foi concretizado. Então, as nossas relações são baseadas na esfera do poder e não do amor. É um problema social, você tem razão. Muito bem pontuado. E eu percebo isso. Então, assim, voltando para a questão da culpa, poxa, a criança, ela sente os estados de humor dos pais. Não é justo você culpabilizar a criança por ela não ter dado conta desses estados de humor, sabe? Ela é afetada sem estrutura para isso, como você falou. Ela não tem estrutura para isso, não. E ela é afetada, né? Muito. E ela fica vivendo toda a vida dela a partir desse afeto. Como você fala, é afetada. Criam-se afetos dentro dela a respeito dela própria, que lhe diminui a estima por si mesma, a valorização pessoal, que distorcem a realidade. Quando eu falo que há uma dissociação psíquica, a pessoa dissocia o real valor dela em relação à realidade. Imagina que se eu vou num encontro com um cara, o cara me dá uma bordoada na cara, eu vou continuar com ele. Eu sei que eu tenho valor, eu vou ficar no máximo em choque. Num primeiro momento, acho que eu até levo a segunda bordoada para ficar em choque daquela situação. Mas nunca mais, né? Assim, você sai desbaratinado dali. Por que você continua nessa relação? Porque você não tem senso nenhum de realidade do seu valor. Está dissociado
do seu valor psíquico. Perfeito. Tá? Então, aí você é abusada financeiramente, você é abusada fisicamente, você é abusado socialmente, emocionalmente, né? Fisicamente, essa pessoa, ou sexualmente também. Então, uma série de abusos, que foi o que aconteceu com a Tônia. Porque ela só se cercou de pessoas malucas. O namorado já era um deles. O guarda-costas dela, que era amigo do namorado, era completamente perturbado. Ele era delirante. Nossa, né? que personagem! Ele era psicótico, completamente biruta. Enfim, ela recebe um feedback, ela está um pouco mais madura, um pouco mais velha. Ela vai com o juiz do esporte dela, como chama, da patinação. Ela fala, eu patino melhor que as fulanas. Por que vocês não me põem dentro? Porque você está indo para competições internacionais. A gente não quer que você se apresente como uma representante dos Estados Unidos. Você não tem a imagem que os Estados Unidos quer. A boazinha de uma família íntegra, funcional, bonitinha, de comercial de margarina. Ela só dava, né? Causava, aparecia nos jornais. O sistema já é tóxico. Olha o que o cara falou para ela. Exatamente. O seu talento, a sua qualidade não importa. Isso. A gente quer a tua aparência também. E aí, o que a Tônia faz? A Tônia vai lá, a lambebota da mãe e lambebota do ex-marido. E aí, quando ela volta com o ex-marido, né? E outra coisa, embora ela esteja crescendo e a mãe esteja longe dela, que ela tem um distanciamento da mãe, a mãe é tão cruel que continua acompanhando toda a carreira dela e, inclusive, paga pessoas para xingá-la. Antes dela se apresentar, para mexer com o psicológico dela. Para quem já competiu, imagina isso antes de você entrar bom, não sei como na área lá deles de patinação. Imagina a pista, é verdade. Então, é um absurdo. E aí ela volta com esse marido e um dia ela recebe uma ameaça de morte. Vem a polícia lá tal, porque ela tá ameaçada de morte, ela fica toda perturbada. E o marido dela tem a brilhante ideia de vamos mandar essas ameaças de morte também para suas concorrentes, que delas vão ficar perturbadas também. E ele pega esse amigo e começa a bolar um plano, gente, que parece de comédia. Comédia, literalmente. E quando você vê a entrevista com os caras depois, você quer dar risada mesmo, porque eles não estavam, tipo, exagerando. Os caras realmente são tragicômicos. É quase inacreditável. São umas bestas humanas, uns idiotas. Então, o plano inicial é: vamos escrever cartas para as concorrentes da Tônia com ameaças de morte, para que elas também fiquem perturbadas e não se desempenhem tão bem. Mas não vamos mandar as cartas daqui, vamos mandar a carta de outro estado para a polícia não rastrear. Tá. E aí o cara pede dinheiro, o marido dela dá dinheiro para esse suposto amigo e não sei o quê, enfim. E ela tentando se enquadrar, ela não contou com ele, porque ela queria. Tem uma frase aqui que eu acho que é muito interessante. Ela fala, eu não gostava mais dele, mas eu gostava de ser casada. Uhum. Porque ser casada dava um lugar para ela. Perfeito. Ela estava lutando tanto para se enquadrar, que é uma tristeza a história dessa moça. Né? E aí, dá tudo errado, porque, o plano sai de tudo que foi previsto. Os caras que vão lá para mandar as cartas entram no treinamento e quebram o joelho da concorrente da Tônia, que inclusive era amiga da Tônia. Né? E aí começa uma investigação contra a Tônia, porque os caras deixam um monte de pontas soltas, né? Eles não são profissionais, são malucos, são 3 malucos, né? E embora a Tônia conquiste um lugar na equipe olímpica, ela começa a ser a principal suspeita de ter mandado quebrar o joelho da outra pessoa. Aí ela termina com o marido, porque ela desconfia que o marido sabia de tudo isso. Aí o marido dela vai na polícia, denuncia. Ela denuncia, olha, aconteceu isso, isso, isso. Eu acho que meu marido está envolvido e tal, tal, tal. E ela vai para a Olimpíada. Ela não consegue um bom lugar na Olimpíada, tal, volta.
Quando ela volta, ela é julgada. E enquanto o agressor, o marido que encobertou e não sei mais quem, pegam 1 ano e meio de prisão, ela tem uma pena que é perpétua, que é nunca mais poder patinar na vida. Opa, desculpa, apareceu um gato. E ela, um dos seus gatinhos, Apareceu. ela nunca mais pode patinar, né? E tem uma cena no meio dessa coisa toda, que ninguém sabe ainda se ela estava envolvida ou não, que você... Nessa cena eu falei assim, na hora que a mãe dela entrou, eu já falei, meu, Algo essa esquisito. mãe... Algo esquisito aqui. Por quê? Tá no meio desse bafafá, a casa dela cheia de repórter na frente e tal. A mãe dela bate na porta, aparece, fala para ela que tá muito orgulhosa dela, de que tudo que ela fez, dá um abraço nela e, abraçando a filha, pergunta, mas Tônia, foi você, né, que mandou quebrar a perna da amiga? Daí a Tônia volta para a realidade. A Tônia começa até a palpar ela e acha o gravador, né? Então a mãe não foi ali, foi traí-la, não foi ali para apoiá-la. Ela era muito, muito sozinha. E é o único momento que a gente vê a mãe falando para ela, olha, tenho orgulho de você. Parabéns. Você fica até tipo, nossa, mas será que esse vai ser um momento mágico? Sabe? Que ela vai conseguir enxergar o valor da filha? Gente, vamos reiterar essa frase. Não tem esse momento mágico com narcisistas, tá? E às vezes a gente quer tanto que tenha, que a gente vê a realidade como a gente quer. Gente, é uma dor profunda conviver e querer o amor de um narcisista. Mas vamos vir para a realidade. Vamos vir para a luz da consciência. Não tem final feliz com o narcisista. Aí você o final imagina. Feliz é se afastar do narcisista. É distância, gente. É distância. Esse é o final feliz. Aí você vê como que deve estar a cabeça. Eu queria falar uma outra coisa agora, na verdade. Sabe esse negócio de todos nós vivemos as mesmas energias, mas você pode vivê-la de um jeito mais estruturado, com mais luz, ou de um jeito mais sombrio, não é? Eu me pergunto se a trajetória da Tônia poderia ser diferente, com uma diferente estrutura, porque você vê que ela tinha que viver a grandeza. Ela tinha que viver essa exposição, esse brilho, esse estar aí no olhar do público, mas ela foi uma ascensão meteórica, né? Ela subiu e já acabou. Já acabou. Aí eu fico me indagando. Imagina uma alminha dessas que vem com o planeta Terra, com uma energia dessas a ser vivida, uma genialidade esportiva que ela tinha, não é? E imagina ela tendo essa estrutura. Imagina você, que você falou no início, putz, eu queria tanto dar amor para essa criança, né? Apoiar essa criança. Imagina com uma diferente estrutura. Como teria Eu acho sido que isso? dá para imaginar até pelo próprio filme, sabe por quê? Porque quando ela volta, ela foi para 2 Olimpíadas. Quando ela volta da Olimpíada, em que ela bebeu, cheirou, brigou e tararaí, e ficou em péssima colocação, acho que ela ficou em 4ª colocação, nem foi tão péssima. Quando isso aconteceu, ela perde todos os patrocínios e ela volta para os Estados Unidos e ela vai ser garçonete, porque ela não tem profissão, não tem estudo, e ela não sabe fazer mais nada, não sabe patinar, ela vai ser garçonete. E a primeira treinadora dela, que ela tinha demitido, tacando coisa na cabeça, procura ela de volta. Aquela foi, acho que, a única pessoa que verdadeiramente viu a Tônia e a amou. E aí ela é uma mulher muito elegante, é uma mulher que tem preparo. E ela vira e fala, tá tudo bem com você? A gente procurar, tá tudo bem? E a Tônia tá arrasada e tal. E ela fala, ó, eu soube que a próxima Olimpíada vai ser em 2 anos e não 4, portanto, por conta da idade, você vai poder participar. E eu tenho certeza que você entra na equipe olímpica. Eu te treino de graça. Contanto que, sem escândalo, sem não sei o que, né? Ela põe regras. E a Tônia abraça o negócio. E é quando ela começa a crescer de novo, ela começa a brilhar de novo, e quando ela tá lá no top, mas ela não entra
nos comitês olímpicos, o juiz diz para ela, é porque você não tem família. E aí ela volta para o eixo patológico e tudo desanda de novo. Então, se ela tivesse mais 2 ou 3 relacionamentos, isso. De Ganchos repente. de amor, essa moça teria certamente se tornado uma campeã mundial, depois uma grande treinadora, sabe? A história poderia ter sido outra. A E gente vê essa que questão não brota ninguém, além, não bota nenhum relacionamento para ela, fora só essa treinadora. a treinadora, o marido, o Jeff, e a mãe. E aí uma cena com a outra patinadora lá, a Nancy Kerrigan. Mas, tipo, fora isso, não é nem mencionado um outro relacionamento que essa pessoa tenha. Não, ela é muito, muito sozinha. Ela foi realmente o trabalho da mãe de isolar essa menina foi perfeito, porque a menina não sabia se relacionar. Ela foi muito solitária. Então é uma vida muito, muito sozinha. E quando ela se torna boxeadora, tem uma frase que me arrebentou. Ela fala assim: violência por violência, de qualquer forma, é o que eu sempre conheci. Então, ela vai ser boxeadora por conta disso. E a conclusão que ela chega é assim: o público, a América, eles querem alguém para amar e para odiar. Tudo bem. Pode me odiar. Aquela estrutura de, eu vou ser isso, né? Vou ser o que o público tá me dando o papel de ser. É isso, então beleza. E mais uma vez, preenchendo os papéis que já lhe tinham sido dados, né? Violenta, então beleza, é isso aí. Aí eu me reconheço. Eu vou ser reconhecida de alguma forma como um ser ótimo. É melhor do que não ser ninguém, do que ser invisível. Então eu aceito. Eu aceito ser o bad guy desde que eu seja alguém. Porque nós precisamos. Sim, nós precisamos. Mas tudo em função dessa história original de ser a Da mãe. Exatamente. Porque, por exemplo, eu também não fui para a escola, mas eu fui reconstruindo. Eu fui, depois, né, eu estudei, depois eu trilhei uma trajetória aí de carreira e tal, estou fazendo. Mas não, para ela não era uma opção se reconstruir, renascer uma outra coisa, né? Porque não, ela ficava lá naquela identificação, naquela coisa que ela conhecia. Ela tinha as estruturas dela eram realmente muito frágeis, muito frágeis. Mas eu acredito, você perguntou, será que sim? E aí a gente fala, esse bando de trombadinha que tem no Brasil, de bandidos. Gente, por muito menos, olha o que aconteceu com a Tônia. Acho que a gente tem que pensar a nossa realidade social aqui no Brasil. A gente tem uma realidade que é uma fábrica de desajustados. Opa! A gente tem no Brasil uma fábrica de desajustados que começa com o desnível social, né? Enquanto uma pessoa da extrema zona sul de São Paulo morre com 50 anos, a expectativa de vida é 50 anos, uma pessoa de Moema, a expectativa de vida é de 80, porque assim? tem acesso... Como assim essa diferença de 30 anos, né? Como assim existe um degrau de poder aquisitivo, de acesso a bens de saúde, de alimentação, etc., tão grandes? Como assim, enquanto uma criança vai numa escola trilingüe, a outra criança acorda e desvia das balas do tiroteio na comunidade que ela mora? Então, assim, essa diferença estrutural que nós temos, ela é uma fábrica de desajustes. Então, se a gente consegue observar esse desajuste com a Tônia, uma mãe narcisista, imagina uma sociedade narcisista, porque o fato é que a gente tem uma sociedade narcisista no Brasil. Sim. Uma sociedade em que um olha para o outro se achando realmente uma classe média, acha que uma classe pobre é menor, é inferior, né? Então nós temos um jogo narcisista que se perpetua aqui. A gente precisa de uma consciência coletiva. Tu sabe, isso me lembrou uma experiência que eu tive na época de ser comissária, que eu peguei, como eu fiquei 10 anos, eu peguei o período que o Brasil estava em ascensão. Então a gente começou a ver muitas pessoas analfabetas começar a voar, fazer voo internacional. Foi muito interessante observar na aviação.
Final dos anos 90, começo dos anos 2000. Por aí, 2000, 2010. Por aí. Isso, exatamente. E um pouco também em outro governo, as pessoas estavam, os pobres estavam conseguindo fazer coisas. Exatamente, estavam viajando, gente. A gente via isso dentro do avião. As pessoas não sabiam abrir a porta do avião porque não conseguia ler, que falava apertar aqui. E a gente, sabe, tinha umas cenas tipo, poxa, mas tá escrito aqui, mas eu não consigo ler. Ah, né? Porque estava um público diferente. E aí o que a gente percebia também nesses anos que isso começou a acontecer na aviação foi a arrogância. A arrogância de uma parcela aí do povo brasileiro que começou a se achar muito distante daquele pobre que a mãe era, ou que ele mesmo era uns anos atrás. E nessa mesma época eu viajei... Não, isso foi antes. Eu tinha viajado para a China e eu lembro... Que observação brilhante essa que você está trazendo. É muito interessante. Aqui me lembrou um negócio que quando eu estava na China, que eu estava conversando com um senhor sobre como aconteceu na China também nas últimas décadas, uma ascensão muito grande, né, das classes menores, assim, mais baixas. E ele falou a mesma coisa para mim. Ele falou, Tariana, agora tá todo mundo se achando. Porque eles não querem ter qualquer tipo de associação com aqueles camponeses que vieram do interior, né, 30 anos atrás. Então, eu não sou esse povo. E é isso que está acontecendo aqui. É isso que acontece no nosso público. Enfim, isso aí é um papo, gente. Isso aí. A gente precisava procurar um filme que falasse dessa questão, né, do narcisismo coletivo, social. Porque, assim, gente, não existe indivíduo sem coletivo, não existe coletivo sem indivíduo, né? Somos um todo. E a gente precisa olhar e ampliar esse nosso olhar. Acontece dentro das nossas casas, acontece no nosso prédio, acontece no nosso bairro, acontece no nosso país, né? E a gente precisa mudar daqui, de dentro de cada um de nós, para o todo. Perfeito. Não adianta querer mudar para o todo para se beneficiar. Exatamente. Você tem que mudar para beneficiar o todo, né? E não existe isso de só mudando aqui o todo, nossa, todos os problemas sociais vão estar resolvidos. Oi, né? Não existe isso. Eu sou um problema social, né? Porque eu sou a célula social. Todos nós somos. Pessoal que está assistindo, se vocês tiverem uma boa dica de filme para a gente fazer uma análise desse narcisismo social, eu acho bem interessante. Então a gente está recebendo dicas aí. Nos mandem. As séries é mais difícil da gente analisar, porque daí são muitos episódios e tal. Mas de vez em quando tem algumas. Tem uma tá na Netflix até, que fala sobre o sistema político norte-americano. Esqueci o nome dela. Cards, não sei o que lá, Cards. House of Cards, não é? Não é House of Cards. Isso, House of Cards. Tá. E essa podia ser interessante, porque traz essa dinâmica, né? Não fala da sociedade, da nossa sociedade como um todo. Ou talvez a gente podia também falar da Tropa de Elite. Cara, eu não acredito. Eu tava pensando nisso. Eu não acredito. Eu tava pensando agora. Será que Tropa de... O primeiro ou o segundo? Segundo é bem interessante também. A gente podia fazer os dois, né, amiga? Olha, gente, eu pensei na hora que eu falei, gente, traga um filme, me veio na cabeça, viu? Tropa de Elite. Porque ele desmonta essa estrutura tóxica, narcisista, cruel, perversa. Então, acho que seria legal pra gente, né? Ir emancipando consciência, gente. Eu topo. Tá bom? Ó, Tari, 1h30 já de live. Eu, né? Tá bom. Uma quarta-feira que vem a gente volta, né, amiga? É isso, gente. Vamos dormir, né? Vamos dormir, né? Que amanhã é dia de trabalho de novo. Então, vamos que vamos. Pessoal, muito obrigada pelos comentários. Não dá pra gente ler todos, a gente vai lendo uns, a gente vai falando, vai emendando. Mas, assim, é uma delícia ver a participação de vocês, ver que tá fazendo sentido para vocês. Façam perguntas para nós, que a gente tenta... A nossa ideia com esse nosso projeto é realmente trazer elucidação, trazer claridade sobre esse assunto. Tá bom? Isso aí, pessoal, muito obrigada. Eu também adoro a participação de vocês. Que pena que a gente perde os comentários, né, nas lives. Seria tão legal poder ler tudo depois, que a gente não consegue acompanhar aqui. E qualquer coisa... eles podiam virar comentário post, que daí a gente revia. Exatamente. Mas a gente não vê. Então, quem deu sugestão aqui, depois joga inbox, que a gente dá uma olhada. Mas eu acho que Tropa de Elite é uma boa. Beijo, pessoal.
Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.